Ao iniciarmos nossa reunião virtual, saudamos a todos que nos seguem com muita emoção, propondo unirmos nossos pensamentos, focando em Brunilde Mendes do Espírito Santo, que no dia 1º de agosto, sábado próximo passado, completou 98 anos. Além de ser a fundadora do Lar Teresa, em setembro de 1951, e tê-lo dirigido até 1999, tem sido a nossa irmã dedicada e companheira de todas as horas. Portanto, em nome de todos, que possamos dizer, alma querida, receba nesse instante as vibrações de carinho, reconhecimento e gratidão de todos nós que estamos conectados neste instante. Que Jesus continue a lhe abençoar, amparar e inspirar. Bom, então, vamos iniciar, então, mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Continuamos com a situação de pandemia, então, nessas situações adaptadas como nós estamos, né? Separados fisicamente, mas estamos todos unidos pelo pensamento. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos na nossa reunião. E iniciar lembrando que todas as informações do funcionamento do Lar de Teresa continuam sendo atualizadas sempre na nossa página. Como avisos, hoje nós temos que continua a campanha do cobertor, né? Nós já iniciamos o inverno, continua a campanha do cobertor, também adaptada às condições atuais. Antigamente eram doados os cobertores mesmo, e atualmente, nós, como está lá na página, nós pedimos a doação na conta do Lar de Teresa. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de hoje. Desculpa. Vamos iniciar fazendo a nossa leitura para depois fazer a nossa prece. A nossa leitura de hoje ela tem o título O Lugar do Paraíso, e é uma página do livro Justiça Divina, uma página de Emmanuel, a psicografia do nosso Chico. Vamos então fazer a leitura da página, para nos prepararmos. Ela diz o seguinte: para além do mais além, espraia-se o universo infinito, em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, lares pendentes do colo maternal do Sol que nos anima por territórios atingíveis. Não nos referimos, em página tão simples, à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordemos tão só que a galáxia em que respiramos agora, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico, dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. E compreendendo que um ano-luz representa mais de 9 trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamearem nas vastidões do cosmos sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados às pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se e refazem-se mundos de todas as condições no incessante quimismo dos elementos. Mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciários, mundos oficinas, mundos museus. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germen da divindade. Criatura consciente, mais que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitória, encerras o eterno pensamento do Criador. Lutemos e soframos por aperfeiçoar e aformosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, aliando a sabedoria e o amor por nossas próprias asas, possamos remontar ao coração da vida, carregando o paraíso no coração. Então, queridos, queridas, embalados por essa leitura, vamos agora fazer a nossa prece, nos preparando para as reflexões de hoje. Vamos inicialmente agradecer ao nosso Mestre Jesus, de todos os nossos corações,
a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em pensamento mais uma vez. Que a luz do nosso Mestre Jesus, que a sua misericórdia possa cair sobre todos nós, que nós possamos ter a inspiração dele para que prestemos atenção às palavras que vamos ouvir agora, sobre esses ensinamentos que nós sabemos serem tão importantes para nós, em todas as ocasiões em que nós estamos aqui. Que a luz do nosso Mestre, que a luz dos benfeitores de nossa casa possa nos iluminar e iluminar a nossa graça nas reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então agora passar a palavra para a Graça, que é responsável por nossas reflexões de hoje. Vamos dar para ela as nossas melhores vibrações. Saudações fraternas a todos, que a paz do Senhor nos envolva nessa hora. Que possamos sentir a sua presença amiga do pastor de nossas almas, nesse momento, ao nosso lado, que Jesus nos abençoe. O tema de hoje é do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6º, da vida espírita, em que ele começou abordando os espíritos errantes, e hoje nós estamos nos mundos transitórios. Essa página de Emmanuel, ela é muito esclarecedora, porque ela vai nos falar desse universo infinito, em todas as direções, e que, naquele momento, o homem sempre sonhou em sair da Terra e voar, né, e ir a outros lugares do universo. E Emmanuel esclarece que esses mundos são todos eles habitados. E nós vemos por aí a grandeza da criação. E ele fala desses mundos, cada um com uma destinação. Uns são escolas, outros santuários, outros desertos, penitenciárias, oficinas, museus. Os espíritos dizem que a Terra onde estamos é a nossa escola, a nossa oficina de trabalho, o nosso laboratório, o nosso hospital, porque estamos todos a caminho de Deus, a caminho da casa do Pai, fazendo a nossa cura, né? A cura real do nosso espírito. Então, Emmanuel nos dá esse objetivo que nós devemos ter na nossa existência. Então, esse tema de hoje, mundos transitórios, nos remete e nos faz lembrar Jesus, quando nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E no capítulo 3º, no capítulo 3º, né, do Evangelho, capítulo 3º do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Kardec estuda os diversos mundos. O que é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são os mundos criados por Deus. Nós sabemos hoje que o universo está em expansão. A ciência hoje nos diz isso. A astronáutica representou um avanço nas descobertas fora da Terra. Então, hoje, a humanidade já sabe que há outros mundos e já existe a hipótese de vida. O que a doutrina espírita já nos trazia. Então, o que é a doutrina espírita? Aquele livro que veio à luz dia 18 de abril de 1857, o livro que nós estamos estudando, representa para a humanidade. Representa uma revelação da pluralidade dos mundos, um dos princípios da doutrina espírita. Então, o primeiro princípio é Deus, e outro dos princípios é a pluralidade dos mundos habitados. E Camille Flammarion, que era astrônomo e foi diretor do Observatório de Paris, ele tem um livro publicado e comentado por Kardec na Revista Espírita, da pluralidade dos mundos habitados. E aí era como a ciência via, né, os mundos habitados. Então, durante muito tempo, e até há pouco tempo, não havia essa visão de que os outros mundos eram habitados. Houve até uma experiência muito interessante feita pela NASA, que enviou uma nave de prospecção, né, de pesquisa,
para orbitar no nosso sistema planetário e descobrir se havia, detectar se havia vida. E ele orbitava em torno dos diferentes planetas e mandava a informação de que ali não havia vida. Em determinado momento, eles perderam o contato com a nave e depois, quando de novo eles conseguiram esse contato, a nave estava orbitando um planeta que eles não conseguiam identificar, porque ele tinha saído todo o planejamento que os técnicos da NASA tinham feito, e ele começou a mandar a mensagem de que não havia vida naquele planeta. E eles descobriram que o planeta era a Terra. Desativaram a pesquisa, evidentemente, né? E trouxeram a nave de volta e aposentaram porque a vida na Terra. Então, o homem, né, não tinha como detectar vida. E aí nós vamos entender quando nós vamos ao Livro dos Espíritos. Porque os Espíritos dizem que sim, não existe nada, Kardec afirma, né? Não existe nada na criação de Deus que não tenha uma finalidade, não tenha um destino, não existe nada inútil, diz Kardec em nota. Não existe nada inútil na criação, na natureza. Então, todos têm uma destinação, todos foram criados com uma destinação. Qual é a destinação principal da criação? É que nós, espíritos, criados simples e ignorantes, e são mundos criados para que nós possamos evoluir, cheguemos um dia à perfeição, ao estado de espíritos puros. Então, quando Jesus nos anunciou que havia muitas moradas, ele falava dessas moradas, desses diferentes mundos, mas nós podemos entender moradas como nós mesmos, que Deus está em nós. Então, nós temos essas perguntas de hoje, que são a pergunta 234 até a pergunta 236, elas tratam, então, desse tema mundos transitórios, que os espíritos chamaram de mundos transitórios. É muito interessante, quando nós vamos à Revista Espírita, vocês sabem que descoberta nós fazemos? A Revista Espírita é um tesouro incalculável ali, e quando nós vamos até ela, descobrimos muita coisa. A Revista Espírita, de maio de 1859, ela nos traz essas perguntas que estão agora no Livro dos Espíritos, não é? E Kardec, então, nos conta a história dessas perguntas. Na verdade, ele publica a história dessas perguntas. E essas perguntas são depois de 2 entrevistas que Kardec faz na Sociedade de Paris, que ele fundou e ele dirigia, a Chopin e a Mozart. E Mozart, incidentalmente, vai falar em mundo transitório. Kardec, na Revista Espírita, ele faz uma introdução antes de tratar dos mundos transitórios. Ele observa que ninguém da sociedade tinha pensado em mundo transitório. Era alguma revelação que eles não tinham pensado, não estava no pensamento deles. Então, era algo novo. E Kardec, então, resolve perguntar a um médium fora da sociedade espírita, em uma outra reunião, a um outro espírito, sobre esse mundo transitório. E é muito interessante que o médium não sabia disso. O médium não sabia qual era o objetivo de Kardec ao levar as perguntas. E ele leva as perguntas, e é interessante, é o estilo de Kardec, né? Ele não fala nada nas primeiras perguntas sobre mundo transitório. Ele não usa essa expressão. E só vai usar essa expressão na terceira pergunta, quando, de alguma forma, o espírito responde e leva a que essa expressão se coloque. E o espírito que responde é Santo Agostinho. Então, essas perguntas estão na Revista Espírita, de maio de 1859, como elas estão, e com as respostas que são de Santo Agostinho. Então, o que Santo Agostinho nos revela? Santo Agostinho diz que esses mundos transitórios servem de estações de repouso aos espíritos errantes. Olha,
Já estudamos os espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? Os espíritos errantes são aqueles espíritos desencarnados que aguardam a reencarnação. Eles estão aguardando a encarnação e ali, aquela estação de repouso, né? Eles aguardam ali. E cada um vai para o mundo de acordo com a sua natureza. O que isso quer dizer? Quer dizer que de acordo com o grau de evolução que eles têm, né? E Kardec pergunta, eles podem deixá-los? Sim, podem deixá-los quando vão para onde devam ir. O que é para onde devam ir? Onde vão encarnar. Eles não estão aguardando a encarnação, então eles devem ir para um mundo em que eles vão encarnar, de acordo com a necessidade da evolução do espírito. E outra pergunta que Kardec faz a Santo Agostinho. E eles progridem nesses mundos? Sim. E nenhum espírito fica estacionário. Tudo é sempre aprendizagem para ele. Dali, de todos os momentos, ele pode tirar uma lição. Então, nesse momento, né, ele também está aprendendo ali no mundo transitório. E é interessante que ele termina dizendo que a Terra já foi um mundo de transição, né, um mundo transitório. E porque Kardec pergunta, e a Terra um dia vai ser mundo transitório? Ele falou, não, a Terra já foi. E em que época? Na sua formação. Então, imaginemos, né? Naquele momento de transição, naquele momento de formação da Terra, a Terra ali em ebulição, né, todo aquilo que a ciência nos mostra, da formação da Terra, naquele momento em que a Gênese de Kardec explica isso, naquele momento, ali estavam espíritos, né, em outra frequência, aproveitando aquele espaço ali para esperar a reencarnação. Aí Kardec, então, em nota, ele fala que não existe vazio nem o nada no universo, né? Tudo é habitado, a vida em toda parte, né? Então, ele fala da sublimidade, da grandeza, da beleza de Deus, da criação de Deus, ao mesmo tempo em que aquele planeta se formava, ali era um lugar de pouso, de refúgio para espíritos que estavam aguardando a reencarnação, né? Então, ele fala da suposição absurda de nós acharmos que só a Terra é habitada por humanos, né? E, então, ele nos relata essa questão. Então, o que nós temos? Nós temos, então, essa questão da pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados. Todos os globos que se movem no espaço, dizem os espíritos, são habitados, né? Mas as condições desses mundos são diferentes. E os seres que lá estão também vão estar adequados àquela constituição. E é interessante que nós podemos pensar, né, no universo. O universo, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, era ainda aquela ideia muito estática, né? O que a doutrina espírita vai significar? Emmanuel, no prefácio de Obreiros de Vida Eterna, ele fala do que o espiritismo representava para a humanidade, para o homem, para o espírito encarnado, para o espírito desencarnado, para a história, para a nossa evolução. Para o homem encarnado, ele dava a comprovação da imortalidade da alma, de que nós temos de evoluir. Nós fomos criados para o progresso, para a perfeição. Então, é a doutrina espírita que vai fazer isso. Havia outras crenças e outras religiões, desde tempos imemoriais, que acreditavam na imortalidade da alma. Mas os nativos, né, os povos nativos, acreditavam, sim, né?
não entendiam como, mas eles acreditavam. E nós temos as diversas religiões no mundo em que essa era uma crença. Mas é a doutrina espírita que vai comprovar, que vai, Emmanuel usa a palavra positivar, vai positivar para a humanidade a realidade da sobrevivência da alma, Não há mais dúvida, a alma sobrevive. E quem relata isso? Quem conta? Os próprios espíritos. Como diz um poeta português, né? Em verso, no Parnaso de Além-Túmulo, dizem que os mortos não voltam. Voltam sim. Por que não? Então, os espíritos mesmo se autodenominaram, deram nome e fizeram essa revelação. Então, o Livro dos Espíritos significa o que Emmanuel caracteriza, né? Uma luz nas trevas. Era um século de obscuridade, e naquele momento, né, era preciso a luz, e anunciada por Jesus. Jesus já tinha anunciado que viria o Consolador prometido. E a doutrina espírita é isso, o Consolador prometido. Então, nesse momento, nós recorremos a Leon Denis. Leon Denis, né? No livro Grande Enigma. No Livro dos Espíritos, há 3 perguntas em que os espíritos nos deixam claro que muitas vezes, se nós pensarmos sobre esse universo infinito, que hoje a ciência já disse que está em expansão, e que vamos remeter a Jesus, quando ele diz que meu Pai trabalha até hoje. Então, Deus cria permanentemente. Deus cria sempre, continuamente, ininterruptamente. Então, o universo é o que o Leon Denis, num livro, deu por título O Grande Enigma, porque os espíritos nos dizem que esse princípio das coisas, essa beleza e a grandeza do universo, muitas vezes fica incompreensível para o homem. Mas também os espíritos nos dizem que, à medida que nós vamos evoluindo, e Leon Denis diz isso no Grande Enigma, no prefácio, à medida que nós vamos conquistando essa capacidade de compreender o Pai, compreender a criação, nós vamos também nos oriando desse conhecimento. Então, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele diz assim, né? O universo se desvenda a nossos olhos. Leon Denis, no prefácio, ele conta que ele estava na Provença, né? Na Provença, e ele estava ali imerso na natureza, observando a natureza, e então ele teve a inspiração do livro. Ele começou, e o livro trata disso, do universo, dos planetas, dos astros, dos sóis, dos cometas e da natureza na Terra. Então ele vai revelar, né? Ele poeticamente, porque Leon Denis era poesia em prosa, e filosoficamente. Então ele vai dizer, né? O universo se desvenda a nossos olhos, à proporção que a nossa capacidade de compreender as suas leis se desenvolve e engrandece. E aí ele começa. A primeira frase no primeiro capítulo há uma finalidade no universo? Primeiro, e aí o primeiro capítulo ele aborda que, primeiro de tudo, para nós começarmos a entender e a penetrar essa grandeza da criação, é preciso que nós aceitemos Deus. Então, Deus tem que ser uma convicção para nós, né? E aí ele diz que o universo é um poema sublime, do qual começamos apenas a soletrar o primeiro canto. Apenas discernimos algumas notas, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. Porque é isso mesmo, né? O homem tem tanto orgulho do seu saber, do seu conhecimento. Na verdade, o nosso conhecimento é uma ponta de um véu que os espíritos começaram a desvelar para nós. Então, Leon Denis
ainda nos diz: a ação de Deus se desvela no universo. O que isso quer dizer? Aí nós vamos lá para o início do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que nós podemos comprovar a existência de Deus. E os Espíritos respondem: por um axioma que tendes na ciência. Todo efeito tem uma causa. Né? Então, não há, diz Leon Denis, um único ser na criação que não seja objeto da sua solicitude. E aí lembramos de Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, que no seu livro Carta de uma Morta, ela fala que em determinado momento ela tem a visão, conduzida por um amigo espiritual, ela tem a visão de filamentos quase imperceptíveis, sutis, que se ligavam entre si, se ligavam a uma altitude, um infinito. E aí ela pergunta o que é aquilo. Era a nossa ligação com Deus. Cada ser da criação tem essa ligação com Deus. Por isso que Jesus dizia que Deus está em nós. Deus não está longe, Deus está em nós. Então, nesse momento em que nós estamos distanciados e vivendo esse momento, né, de afastamento e tendo que vencer essa ameaça invisível, nós lembremos disso. Deus nos conhece, nós somos seus filhos, né? Deus está em nós. Deus, diz Leon Denis, é o sol das almas. Então, ele nos convida, né? Somos todos filhos do mesmo Pai, porque a alma humana é a emanação da alma divina, uma centelha do pensamento eterno. Quando nós lembramos disso, nós lembramos da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles tem um livro Filho de Deus, que é uma joia. Esse livro, Filho de Deus, tem um capítulo, Herdeiro de Deus. Nesse capítulo, ela começa com uma frase que fica gravada em nós. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Vamos pensar nisso. Nós já nos demos conta de que somos herdeiros de Deus? Já nos demos conta de que somos filhos de Deus, de que somos irmãos, herdeiros dele? Qual o legado que ele nos deixou? Qual o legado que ele nos deu como herança? Jesus, caminho da verdade e da vida, como ele diz, ninguém vai ao Pai senão por ele, nos entregou essa herança, nos entregou esse legado. Aclarou para nós qual o legado que nós recebemos de Deus, né? Então, nessa hora, que possamos, né, pensar nisso. Somos herdeiros, somos irmãos, filhos de Deus, que nós possamos olhar aqueles nossos irmãos como irmãos verdadeiros, mesmo os que discordam de nós, os que pegam no nosso pé, os que têm opiniões totalmente diferentes de nós, que nós possamos enxergá-los como nossos irmãos, não importa onde estejam. Então, Leon Denis, nesse livro, O Grande Enigma, ele nos fala, né? Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens, para onde vais? A doutrina espírita responde a isso. Que sou um espírito a caminho da perfeição. De onde eu vim? Vim de priscas eras. Para onde eu vou? Eu caminho para o meu futuro. Sou herdeiro de mim mesmo e arquiteto do meu futuro. E então, Leon Denis continua. Caminhas para as moradas
eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Teu caminho é imenso. Trabalha, ama e ora. Cultiva a tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência. Então, que nós possamos, ao sentar nesses minutos para o estudo da doutrina espírita, que os espíritos, que Kardec, que os médios que participaram de todo esse trabalho, os médios que depois vieram, como Chico Xavier e outros, que dedicaram suas vidas para que nós pudéssemos hoje ter essa imensa literatura, ter a codificação, para que nós possamos nos esclarecer e saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E que possamos caminhar. Sabemos que esse caminho é imenso, mas como nos convoca Leon Denis, possamos caminhar com Jesus. Trabalha, ama e ora. Cultiva a tua inteligência e teu coração, desenvolve tua consciência. Aquilo que Emmanuel nos lembra, conhecimento e amor. Aquilo que o Espírito de Verdade tem o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho. Amai-vos, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que possamos guardar em nossos corações, em nossa vida, o roteiro do Evangelho que Jesus nos deixou. Jesus, guia e modelo para nossas vidas. E que tenhamos gravado em nosso íntimo as palavras inesquecíveis de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. E ele ainda nos diz, e eu vos deixo um outro mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que nós possamos dar o testemunho e um dia, certamente, dizer como Paulo, não mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele nos aguarda e já é hora de caminharmos com ele em direção ao Pai. Que Jesus nos abençoe, que receba a nossa gratidão por todo o amor que nos dedica. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa semana. Então, meus queridos, minhas queridas, agora embalados por essas palavras que a Graça nos trouxe, essas reflexões, sobretudo as reflexões em que ela nos diz que nós somos herdeiros de Deus, vamos todos juntos vibrarmos e agradecermos por essas palavras, por essas mensagens que nos são trazidas sempre, pelo nosso lar de Teresa. Mestre querido, uma vez mais, mestre, e agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade de estarmos aqui, embora separados fisicamente, unidos. Que nós consigamos, durante essa semana, refletirmos nessas palavras que nos foram trazidas, tão importantes, da grandeza da criação de Deus, de todas as oportunidades que nos são criadas para o nosso crescimento, de todas as mensagens, de tudo que nos é disponibilizado para a nossa evolução. E que, sobretudo, nessa situação em que todos vivemos agora, nós consigamos darmos a nossa contribuição, não só refletindo, mas também agindo, irradiando as nossas vibrações, em particular, em torno de nós. Desde o nosso prédio, desde a nossa cidade, nosso país, até todo esse planeta que foi criado para nós, para que seja, como foi colocado em nossa mensagem, a nossa escola, nosso hospital, muitas vezes. Tantas funções, tem todo esse planeta que foi criado com tanto carinho para todos nós. Nós agradecemos de todo o coração, transmitimos essas nossas vibrações a todos, mas em especial, nos lembrando agora daqueles diretamente atingidos pela situação
que vivemos. Aqueles que se despedem temporariamente de seus entes queridos, aqueles que atravessam dificuldades econômicas, enfim, a todos juntos, temos a certeza de que estamos transmitindo as nossas melhores vibrações. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos sobretudo a nossos benfeitores, os benfeitores de nossa casa em particular, a Ti, Mestre querido, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, refletindo, somando nossas vibrações. E lembrando que, enquanto perdurar essa situação, continuaremos com as reuniões em todas as segundas-feiras, no mesmo horário, e que todas as informações referentes à continuação das atividades da nossa casa vão estar sempre sendo atualizadas na nossa página. Obrigado.